Olha, eu não sei não. Esse pessoal da nossa produção de arte aqui, o pessoal da edição, esse pessoal é muito fantástico, porque só traz vídeo extraordinário para gente, né? E eu queria que vocês respondessem aqui no chat, ou se quiserem abrir o áudio aí, o microfone e a tela, fica à vontade, para me explicarem, me falarem aí qual é a primeira palavra que vem na mente de vocês quando vocês observam esse vídeo, essa reflexão, todos esses insights que o vídeo trouxe. Coloca aí em uma palavra ou em uma frase. O que vem à cabeça de vocês quando vocês estavam vendo esse vídeo aí? Um de cada vez, pessoal. Deus não une pessoas, une propósitos. Isso, inclusive, é um dos nossos lemas aqui, um dos nossos mantras, né? Só uma pessoa, ninguém. Será que era só eu que estava assistindo? Será que era só a Sandra que estava assistindo? Parceria, Zilei comentou. Obrigado, Zilei. Podem colocar aí, fiquem à vontade. Mas que vídeo impactante, né? A Fabrícia colocou que devemos nos aproximar de quem nos faz bem e nos ajuda a melhorar. A Leda, confiança. Olha só que interessante, quantas visões diferentes, né, de um mesmo vídeo, né? Quantas diferenças existem aqui dentro da nossa comunidade em termos de percepção, né? Que vamos nos tornando a média de quem convivemos. Eu gosto sempre de dizer que confiança, a Simone colocou, eu gosto sempre de dizer que destino, o acaso, são formas de que Deus escolheu para ficar no anonimato, né? Para que a gente acredite que existe talvez esse destino, esse acaso, mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que isso que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, com essa sala cheia aqui, com mais de 22 pessoas, não é por acaso. Esses nossos encontros, toda a forma de como a gente se conectou, por exemplo, a Arlinda aqui, que é de fora do Brasil, né? Pessoas aqui, inclusive coloquem aí no chat de onde que vocês estão assistindo essa marcha, pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas do Sul, tem pessoas do Norte, tem pessoas do Centro-Oeste, tem pessoas do Nordeste, tem pessoas do Sudeste, então eu não acredito nesse acaso, nesse destino. Eu acredito que, Porto Velho, a Simone comentou aí, eu acredito que esses relacionamentos, essas relações que nós estamos construindo aqui dentro da nossa comunidade, ela tem propósito. Não é por acaso. Nós não nos conectamos por um simples fato de vir aqui assistir a uma marcha. Acredito eu que nós nos conectamos para que nós possamos evoluir cada vez mais. Vocês, olha aí, boa tarde. Em Moçambique, na África, já é de tarde. Nós estamos aqui, aqui, por exemplo, de onde eu estou, Manaus, é 6h40 da manhã, né? Então, tudo que está acontecendo, tudo que vem acontecendo dentro da nossa comunidade é para o engrandecimento mútuo. Tenho certeza que a Vilma está crescendo, assim como eu estou crescendo com os comentários, com as coisas que a Vilma comenta no grupo, comenta no meu privado. O Emerson está crescendo, a Angélica, a Arlinda, o Tiago Azevedo está crescendo, porque esse é o nosso conceito de transformação, é que a gente cresça um com o aprendizado do outro. E eu tenho certeza que isso é muito válido e isso é relacionamento. Isso tem tudo a ver com a nossa temática do dia. E eu vou chamar aqui a pessoa que vai estar encabeçando, vai estar liderando essa nossa marcha de hoje para fazer alguns comentários mais aprofundados sobre esse nosso vídeo aí. E vocês, é claro, fiquem à vontade para comentar também, para abrir a câmera se quiserem, para abrir o microfone, porque isso daqui é um espaço de comunicação, um espaço de diálogo, de conversa. Vamos tentar quebrar esse padrão aí de só ficarmos aqui no chat, porque esse é o objetivo, é que vocês comecem a interagir, que a gente interaja entre si e que a gente evolua cada vez mais. Josi,
chega aqui com a gente, fica à vontade, traz aí a sua palavra abençoada sobre esse vídeo aí pra gente. Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Espero que seja. É, é um dia muito abençoado, né, para todos nós, e é uma alegria poder ver tantas pessoas desejando esse autoconhecimento, desejando essa transformação na vida, né? É lindo ver isso. Eu fico muito feliz. Sejam todos muito, muito bem-vindos. O Jorge já deu boas-vindas para vocês, mas eu quero dar as minhas boas-vindas, né? Então, vamos lá para o nosso vídeo, né? Esse vídeo, ele é, como o Jorge falou, assim, ele é incrível. Ele é algo assim que já vi várias vezes e cada vez que a gente vê com um olhar diferente, né? Então, vamos começar também, como eu falo muito sobre temperamentos, vamos falar sobre temperamentos, né? Cada um dos dois tem dois temperamentos, né? Um temperamento mais da tristeza e o outro mais da raiva. Mas eu não digo da raiva, mas é que são dois pontos que alguns autores colocam. Mas da alegria, né? De explorar o mundo, de viver ao máximo, né? A menina ali, ela queria tanto é que ela quis pular na poça de lama, né? Na água ali, né? E geralmente, a gente não quer pular, a gente quer passar ao redor, a gente não quer se sujar, né? Então, ela quis pular e aí veio um papel e cobriu. Então, ela ficou triste. Então, ela queria explorar o máximo, ela gosta de aventura. Ele já não. Ele já gosta de tudo muito certinho, muito, muito correto, muito. E se aceitar com relação a isso, muda tudo. Então, e quando os dois se juntam, eles precisam um apoiar o outro, um encontrar beleza no outro, um encontrar, poxa, eu posso confiar nele, mesmo ele sendo desse jeito, né? Ele confiou nela e viu o quanto é legal ser divertido, não ser tão sério, tão certinho, tão, né, minucioso, né? Então, ele descobriu a beleza de ser espontâneo, de aproveitar a vida, né? Então, o relacionamento, ele é assim. A gente precisa dar vez ao outro, olhar com outro olhar, né? Com olhos de ver, como eu sempre falo, enxergar o outro com outros olhos, para que a gente possa ter um relacionamento saudável, um relacionamento próspero, e a gente consiga aproveitar o máximo da vida. E eu quero ouvir de vocês. Tem mais alguma coisa que vocês notaram no vídeo? Podem trazer para a gente, tá? Então, ali depois, pode ver que os dois se misturaram, né? Ela ficou mais cautelosa e ele conseguiu descobrir, né? E aproveitar um pouco mais a vida. Maravilha, Josi. Ó, a Fabrícia comentou aí. Eu vejo dois tipos de pessoas que vivem dois lados da vida. Um sempre vê o lado ruim e atrai isso, e o outro o lado bom e atrai isso também. E a Vilma colocou, né? Temos um excepcional sábado a todos. E ela fala lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É interessante esse comentário que a Fabrícia trouxe, porque é a ótica de a Sandra sempre traz isso para a gente, né? Que cada um tem uma lente e coloca ela para ver a vida da forma como tem a sua lente, né? E essa lente é baseada na construção de vida que cada um tem. Durante muito tempo, eu enxergava esse lado ruim, em tese, da vida. Mas hoje, já de algum tempo, na verdade, eu passei a não conseguir mais enxergar esse lado ruim, se existe algum lado ruim da vida. Porque hoje, para mim, tudo é aprendizado, tudo é positivo de alguma forma, né? A Bíblia nos traz que devemos dar graça sempre e em todo lugar. Não é de vez em quando, é sempre. Mas isso, claro, é a percepção de cada um. E no vídeo, por exemplo, eu consegui perceber o complemento, né? Parece que um se complementa com o outro naquilo que um tem mais, o outro tem menos, eles se complementam, né? E é assim, claro, que muitas das pessoas, muitos de nós entendemos o nosso relacionamento matrimonial, o casamento, né?
como sendo essa união de duas pessoas que se complementam, né? Se agregam, se complementam de fato. O Emerson trouxe o seguinte, ó, isso que a Fabrícia disse é o que o Napoleão Hill traz em atitude mental positiva. Legal, Emerson, esse teu comentário. Seja bem-vindo aqui. E então vamos dar aqui esse início à nossa masterclass que vai trabalhar os relacionamentos, vai tratar dos relacionamentos, nessa nossa engrenagem que nós entendemos que conecta com todas as outras engrenagens, né? Então, os relacionamentos, eles fazem nos conectarmos. Aqui nós estamos em uma conexão cada vez maior, né? Agora com 25 pessoas, mais de 25 pessoas aí dentro da nossa master. E nós já falamos da engrenagem da sincronização da fé, né? Foi a nossa primeira masterclass. A fé nós entendemos que é a engrenagem que sustenta todas as outras engrenagens. Sem fé, nós realmente não temos suporte, não temos sustentação. Nós falamos da engrenagem da saúde, entendemos que a engrenagem da saúde é a que movimenta todas as outras engrenagens, né? Nós falamos também da engrenagem das finanças, entendemos que a engrenagem das finanças é a que faz escalar, evoluir todas as outras engrenagens pelo recurso financeiro. E hoje estamos aqui fechando o nosso mês de fevereiro com o sistema de sincronização da prosperidade e falando da engrenagem dos relacionamentos, que é a que faz a conexão com todas as outras engrenagens. Perfeito? Então, eu gostaria que vocês trouxessem aqui para a gente como é que vocês estão hoje, como é que foi a semana de vocês. Foi uma semana tranquila? Vocês conseguiram realizar aquilo que vocês idealizaram lá no domingo ou na segunda-feira para essa sua semana? Isso é muito importante a gente comentar aqui, para você já entender que nós trabalhamos muito com planejamento, focamos muito, fortalecemos muito essa palavra aqui dentro. Então, aquilo que você pensa, você provavelmente vai se transformar, você vai se tornar. E aquilo que você pensa, você sente, você age, você tem resultado, né? A psicologia, uma área da psicologia detalha exatamente isso. Pensamento gera um sentimento, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, o que você determina para a sua vida lá na segunda-feira, ou lá no seu domingo, enquanto sendo aquilo que você quer realizar durante a sua semana, você coloca foco, e que você coloca foco, ele se expande. E aí é muito provável que as coisas aconteçam realmente na sua vida. Ó. O Zilei comentou, um complementou o outro para passar os obstáculos. Exatamente, exatamente. Ó, foi uma semana de adaptação e novas rotinas. Tem muita gente que começou o ano nessa semana, né? Nós terminamos Carnaval na semana passada. Então, comentem aí como é que foi a semana de vocês. Em uma palavra, eu gostaria que vocês expressassem aqui para gente qual é a expectativa de vocês com essa Masterclass. O que vocês vieram buscar aqui nessa Masterclass? Qual é a expectativa de vocês? Porque isso é muito importante, a gente receber esse feedback aqui de vocês. Eu nem gosto mais da palavra feedback, eu gosto da palavra forward, né? Que é para a gente avançar, para a gente ir além. Então, escrevam aqui para a gente o que a Vilma veio buscar hoje aqui, qual é a expectativa da Vilma, a expectativa da Carla, a expectativa da Angélica, a expectativa do Val, a expectativa da Simone, da Leda. Tem duas Ledas aqui, é isso? A expectativa da Fabrícia, a expectativa do André, a expectativa do Thiago Azevedo. Comentem aqui para a gente, porque isso é muito importante. Todos os nossos integrantes aqui, os nossos líderes da máquina, a gente está muito atento ao que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir, para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse nosso conteúdo. E já pedi, né, para que cada um dissesse aí qual é a cidade que está assistindo essa marcha, para que a gente saiba realmente a nossa abrangência nacional e internacional. Ó, a Fabrícia comentou, foi uma semana intensa de desafios no nosso empreendimento, pulei a semana de exercícios e estou tentando não gripar hoje. Será que foi do nosso chuvisco de ontem, Fabrícia? O Emerson comentou, iniciei uma meta domingo de acordar às 4h30 da manhã e correr todo dia. Depois segui para a academia e hoje estou completando 7 dias de treino. Olha aí, que inspiração que o Emerson trouxe aí. Acordar às 4h30 da manhã, correr, né, fazer o exercício
e depois ir para a academia. Ele faz o cardio e depois ele ainda vai para a academia. Parabéns, Emerson. Desejo que você Desejo que você continue nesse seu trajeto de novos hábitos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente tem um lançamento para fazer hoje aqui, que com certeza nessa próxima semana já vai começar a ser colocado em prática, tá bom? E que o Emerson aí inspire as outras pessoas também a acordarem um pouco mais cedo, uma hora, meia hora antes, de repente, para meditar, para ler a palavra de Deus, para escolher um livro para fazer a leitura, que isso com certeza vai te engrandecer e também, claro. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda. E aí eu dou aqui as boas-vindas, né, ao Rodrigo, que se tornou aí nosso assinante da nossa nível prêmio da nossa máquina da prosperidade. Dou as boas-vindas a Dulce também, que se tornou, que está no nível prêmio, que ascendeu ao nível prêmio da nossa comunidade. A Simone, que ontem, seja bem-vinda, Simone, te dou as boas-vindas ao nosso nível prêmio da máquina da prosperidade. E o Emerson, que na semana passada nós acabamos esquecendo de incluí-lo aqui nas nossas boas-vindas, que também se tornou membro aí do nível prêmio da nossa comunidade. Então, contem com a máquina da prosperidade. O nosso objetivo é fazer com que vocês tenham essa clareza e esse caminho muito mais direcionado para se tornarem máquina da prosperidade. Nós entendemos esse conceito de que nós somos máquinas da prosperidade. Eu sou máquina, a Josi é máquina, a Arlinda é máquina, a Angélica, a Carla, a Anivalda. Todos nós somos máquinas da prosperidade. E dentro da nossa máquina nós temos várias engrenagens. Saúde, as finanças, os relacionamentos, a fé. Nós entendemos que são as engrenagens macro, as maiores engrenagens que nos transformam numa máquina da prosperidade. E todas essas engrenagens precisam estar alinhadas, calibradas, sincronizadas e funcionando em perfeita harmonia para que a gente consiga ser a nossa melhor versão dessa máquina da prosperidade. E a comunidade, o nosso grupo, tanto o staff quanto o nível prêmio, serve para isso, para que você calibre, alinhe, consiga regular e equilibrar a sua máquina da prosperidade também. Beleza? Eu vou falar aqui, como que vai ser esse nosso encontro. Eu acredito que tem muita gente nova aqui que ainda não conhece a nossa máquina e não conhece como é que funciona a nossa Masterclass. Vocês já viram aí uma parte do que é a nossa Masterclass, né? Nós trazemos sempre, damos ali um tempinho, alguns minutos para que todos possam entrar e se acomodar aqui dentro da nossa sala, para a gente testar o microfone, testar o nosso vídeo. A gente tem também o nosso vídeo de abertura, que traz uma reflexão sobre o nosso tema do dia. A gente tem esses 10, 15 minutos aqui que a gente está conversando, dialogando, estou passando alguns informativos, e aí, então, a gente entra na nossa temática. Por isso, eu estou explicando para vocês entenderem que a nossa Master normalmente tem um tempo ali de 1h10, 1h15, 1h30 de duração. Depende muito do tamanho do nosso tema e depende muito da interação de vocês, tá bom? E aí eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para a gente avaliar como é que está sendo o desempenho da nossa semana dentro dos nossos grupos, tá bom? Quem aí conseguiu trazer um convidado hoje, por exemplo? Nós, na semana passada, lançamos esse nosso desafio para a gente ultrapassar aqui a marca de 30 pessoas simultâneas na sala. E aí eu gostaria de saber quem foi que trouxe, quem foi que fez o convite. Por mais que não tenha vindo aqui o convidado, mas quem conseguiu fazer o convite. É muito importante que você faça esse relacionamento com as pessoas que você também quer que tenham, que engrandeçam, né? A Sandra comentou agora há pouco que nós somos a média das 5 pessoas que mais nós convivemos. Isso é um conceito, inclusive, que existe, e uma parte disso é muito verdade, certo? Então, se você, por exemplo, está crescendo, está evoluindo, conseguindo assimilar, absorver muito das informações que a gente traz aqui, é possível que você também queira que o seu namorado, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu filho, ou uma pessoa do trabalho, uma pessoa que convive com você mais tempo no trabalho, ou aquele amigo lá do futebol, aquele amigo lá da igreja, é muito possível que você queira que algumas pessoas também queiram ter, também necessitem ter essa evolução. Por isso que a gente faz esse convite para que você
convide esse desafio para que você convide as pessoas para estarem com a gente aqui na nossa Master. Quem conseguiu interagir no nosso grupo Start essa semana e quem conseguiu interagir no nosso grupo Prêmio? Ó, a Nivalda comentou aqui, também me desafiei a acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Parabéns, conseguiu, ó, parabéns, Nivalda. Angélica, essa semana me dediquei à saúde, consultas, exames e retornando para a academia. Olha aí, ó, mais um exemplo de início de exercícios físicos que é muito importante. A engrenagem da saúde nós entendemos que é uma das mais importantes, né? E aí, o Hermes parabenizou a Anivalda, isso aí, fantástico. Alguém que está aqui na nossa sala hoje, conseguiu aplicar algum aprendizado prático que nós trouxemos na semana passada ou que nós colocamos na nossa comunidade essa semana? Todos os dias a gente tem meio que um script, né, de informações que a gente tem por obrigação de passar para vocês para que vocês possam evoluir. Então, tem um conceito mais teórico que a gente traz, que a gente trabalha nos grupos, e também tem um conceito mais prático. Tem um desafio, por exemplo, do dia, tem um desafio das 24 horas, um desafio das 48 horas. E é muito importante que você coloque em prática aquilo que você acredita que vai ser benéfico para a sua vida. Porque, do contrário, você só vai absorver informação e você vai ficar com aquela informação presa sem colocar em prática. O meu tema, a minha palavra do ano, para quem já visualizou o nosso plano, inclusive a gente vai falar um pouco sobre ele, a Simone já tem acesso, a Dulce já tem acesso, o Rodrigo já tem acesso ao nosso plano da prosperidade. E o nosso plano ele sugere que você tenha uma palavra forte, uma palavra-chave do ano e uma frase forte, impactante, chave do ano. E a minha palavra do ano é sabedoria. E a minha frase do ano é: saber e não fazer ainda é não saber. Ou seja, se você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você não coloca em prática aquela coisa, você não sabe ainda o que é realmente aquela coisa. Porque você não colocou em prática, você tem a visão de como é que faz, mas você não tem a prática de como é que faz. Então, é muito importante que você receba as informações, claro, absorva aquilo que você acredita que faz sentido para a sua vida e faça um teste de colocar em prática. Por exemplo, o Emerson está colocando em prática, a Nivalda está colocando em prática, a Fabrícia está colocando em prática, a Vilma trouxe o seguinte: a minha semana foi de alinhamento com os meus treinos intensos. Olha só que interessante, ela não só colocou os treinos, mas os treinos intensos, tá? E cuidados comigo, meus treinos para manter esse cuidado de sempre e com a comunidade aqui, muito aprendizado. Convidou 4 pessoas, olha só que bacana. Parabéns, Vilma, muito obrigado por você ter compartilhado e ter convidado essas 4 pessoas. Tá? Por mais que elas não tenham vindo hoje, eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai ter esse relacionamento, vai ter essa conexão e com certeza breve nós teremos aqui os seus convidados. E eu já expliquei um pouco de como é que será esse nosso encontro aqui, tá bom? Novamente, eu digo para vocês que esse daqui é o nosso espaço, vocês fiquem à vontade para interagir, para falar, para perguntar, para trazerem as suas dores, os desafios, as percepções, porque aqui nós temos um time multidisciplinar, e não somente o time, dentro dos grupos, dentro das comunidades, dentro dos nossos ambientes, existem pessoas que possuem vastos conhecimentos. Eu sei aqui, por exemplo, o André, que está aqui, tem muito conhecimento, a Fabrícia tem muito conhecimento, a Dulce tem muito conhecimento, e de repente, a Angélica, a Sandra, a Josi, de repente, alguma pessoa do grupo, você colocando, de repente, o seu desafio, a sua dor, o seu problema, a sua percepção de como da circunstância que você está passando, de repente uma pessoa pode fazer um comentário positivo que você, de repente, tenha uma virada de chave. Então, isso também é muito importante, que você traga esse diálogo para dentro do nosso grupo e dentro da nossa estrutura aqui, do nosso ambiente. Ó, da semana passada, fazer agora. Estou firme com a quebra de padrões, que não está sendo fácil. Isso é muito interessante, né? A nossa mente, ela é padronizada. Você provavelmente, nessa manhã, escovou o seu dente da mesma forma como você escovou ontem, como você escovou anteontem, como você escovou semana passada. E isso é um padrão que você colocou dentro da sua vida. Aquilo que você já faz sem pensar, no automático, já é um padrão.
E olha só que interessante você internalizar, né, padrões positivos, padrões melhores, como, por exemplo, da leitura, um livro não, uma página ou um capítulo de um livro por dia, por exemplo. Eu conheço aqui o Val que reacendeu na vida dele a leitura. E aí já está quase concluindo uma leitura de um livro aí que eu gentilmente ofereci para ele. Então, isso é muito importante, você quebrar os padrões que você entende que não estão te levando, que não estão te fazendo te aproximar do teu objetivo, do teu sonho, e incluir padrões, hábitos que realmente vão te trazer, vão te levar para isso. Então, nós temos um grupo Start. Para quem está aqui no nosso grupo, que ainda não faz parte do nosso grupo Start, o link está inclusive aí agora para você que quiser entrar nesse nosso grupo de início, esse grupo da comunidade, essa nossa comunidade de início, fica à vontade, tá? Entra lá, tenho certeza que você vai gostar bastante. É um grupo onde existem pessoas que estão indo para esse objetivo de prosperidade, para esse destino de prosperidade. E, com certeza, se você quer alcançar prosperidade, é um ambiente que vai favorecer bastante para que isso aconteça, tá bom? E hoje é dia de lançamento. Quem quiser saber qual é esse lançamento, fica até o final, que com certeza você vai gostar bastante desse lançamento. Então, tirem as suas dúvidas, fiquem à vontade, o nosso time está aqui para realmente transformar. Compartilhem essa jornada nas redes sociais, façam um vídeo, façam story. Se já tiver as nossas redes sociais, marque a gente, tá bom? E ainda dá tempo de você convidar uma pessoa, só pegar esse link que está aqui, manda lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do futebol, no grupo do trabalho, ou também pega o texto que a gente colocou lá no nosso grupo Start e encaminha isso para a pessoa. Quem sabe a gente hoje ainda consiga bater a nossa meta de mais de 30 pessoas simultâneas aqui dentro da nossa Masterclass. Pessoal, vamos iniciar aqui então um pouco da nossa temática. Eu só queria um pouquinho mais de energia. Quem está aí preparado, pronto, já pegou papel, já caneta, já pegou o lápis e já está com seu cafezinho aí para a gente começar aqui essa nossa jornada. Coloquem aí no chat aí quem já está realmente pronto, tá bom? E iniciando aqui a nossa temática, a gente sempre traz uma inspiração, além do nosso vídeo, a gente sempre traz uma inspiração, e essa inspiração normalmente a gente busca da Bíblia. Nós somos cristãos, nós entendemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, respeitamos a fé e a crença de cada um que esteja aqui, tá? E nós vamos trazer aqui o nosso inspirador, líder aqui da nossa engrenagem da fé, para ele trazer aqui essa inspiração e um pouquinho da palavra de Deus aqui para a gente. Tiago, fica à vontade, tá? Que Deus te use aí grandiosamente para trazer essa inspiração aí para a gente. Vamos lá, muito bom dia, Máquina da Prosperidade. Feliz aí da sala está cheia, 29. Estamos já chegando aí na mesma quantidade da semana passada. Tenho certeza que até o final a gente consegue passar aí o nosso recorde de 30 pessoas aqui simultâneas. Então é o seguinte, pessoal, a inspiração hoje para nosso tema de relacionamentos, né, é esse versículo do livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz que, nem que diz, mas questiona, né? Pode dois andar juntos se não estiverem de acordo? E aí vem um grande questionamento para os relacionamentos, que traz aí a sabedoria da Bíblia, né? E tem até aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, no relacionamento, os dois têm que estarem de acordo para caminharem juntos, né? E o que é esse de acordo? Está de acordo em valores, em princípios, em felicidade, em união, em querer construir uma família, em querer fazer com que dê certo esse relacionamento. Isso é uma pauta que eu tenho muito forte na minha cabeça, que o relacionamento, ele não começa perfeito. E também o relacionamento, os dois não começam amando incondicionalmente um ao outro. Isso é uma construção, né? E como uma das coisas que a gente traz nesse versículo, que o relacionamento é caminhada, é construção, né? Caminhada é construção, é lado a lado, é os dois querendo fazer dar certo. E no relacionamento é preciso ter também mais um ingrediente que eu considero como principal. Isso porque, por que eu quero trazer esse ingrediente principal?
Quem está ligado aí nas redes sociais, na mídia, nos famosos, viu que em 2025 muitos casais terminaram. Casais aí famosos, casais de redes sociais e até casais ao nosso redor terminaram, né? Terminaram ali o seu relacionamento. E eu tenho uma coisa muito forte de valor na minha cabeça. O relacionamento que ele é baseado, primeiro, na bênção de Deus, né? Para que aquele casamento seja unificado, né? Que uma carne se transforme em uma só. E que os dois queiram fazer dar certo, o relacionamento ele vai até a morte, que é o propósito, né, de um relacionamento, um casamento. E é justamente o ponto de compartilhar um propósito, né? Se eu entro num relacionamento e eu ainda mantenho meu comportamento, minha atitude, o meu jeito de lidar com as pessoas do mesmo jeito quando eu era solteiro, esse relacionamento não vai dar certo. Porque para você construir algo, né, duradouro até a morte, para que os dois estejam de acordo, você vai ter que abrir mão de várias coisas que você fazia antes quando era solteiro. E aí você vai ter que ter comportamentos, atitudes e maneiras de lidar diferente quando está no relacionamento. Isso é o quê? É compartilhar propósito. Eu tenho até algo que é de mim, que eu faço, né? Não sei, os que estão em relacionamento se fazem, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho que tomar uma decisão importante, seja de uma compra, seja de qualquer outra coisa, eu falo logo para a pessoa, eu vou falar com minha esposa. Aí tem até vendedores e pessoas que olham assim para mim e ficam assim, né? Você vê na cara que a pessoa se assusta, né? E vai falar com a esposa. Isso é compartilhar propósito. Isso é um relacionamento encaminhada. Não existe um relacionamento eu pensar só em mim e tomar uma decisão só para mim. É uma decisão a dois, né? E quando a família aumenta, é uma decisão a dois, a três, a quatro, a cinco, ou como o Tiago Azevedo aí, há muitas cabeças para decidir, né, Tiago Azevedo? Então, relacionamento é isso. E aí não basta só proximidade, né? Proximidade, você está próximo, mas não está relacionado, não está íntimo, não está conectado, não está compartilhando o propósito. Ó. Decisão a 10 do Tiago Azevedo. Então, relacionamento é isso, todos de acordo, caminhando para uma mesma direção. Não adianta um estar remando para o lado direito e 9 remando para o lado esquerdo, que a jornada não vai se concluir. É preciso direção em comum. Direção em comum é justamente o que esse versículo está questionando. Pode dois andar juntos se não estiver de acordo? Se não estiver de acordo, não vai caminhar juntos. Maravilha, Tiago. E parece que a gente está aí com 31 pessoas ou é 30? Tá com Justamente 30, hein? 30. 30, olha aí, ó. Justamente no Tiago, na nossa inspiração, a gente já chegou no mesmo patamar da semana passada. Como ele falou, com certeza a gente vai bater essa meta aí até o final da nossa marcha. Então, vamos lá, vou trazer aqui um pouquinho. Obrigado, Tiago, pela sua inspiração. Eu aprendi, pessoal, e claro que eu vou compartilhar isso e fiquem à vontade para absorver também, se quiserem, mas eu entendi que sucesso, prosperidade, não é um lugar onde você chega, tá? Sucesso e prosperidade é uma forma da gente caminhar, é o nosso percurso. Isso é que é sucesso e que é prosperidade. E nada melhor do que a gente caminhar esse nosso percurso com relações positivas, com a pessoa amada do lado, ou com as pessoas amadas do lado, né? Na frente, ali para lhe dar direção, ou ao seu lado para lhe dar um apoio. Então, absorvam um pouco desse conceito de que você não vai ter sucesso, você não vai ter prosperidade quando você tiver 1 milhão na conta, quando você tiver uma casa de 1 milhão, ou quando você tiver um carro dos sonhos. O processo, é a caminhada, é o percurso que é a prosperidade, é o presente, é o agora que você está vivendo aqui com a gente, absorvendo esse conhecimento. Eu dentro do livro, inclusive, que é o livro do mês, O Poder da Mentalidade Financeira, o livro do Clube da Leitura 2026, da trilha 6 da nossa Biblioteca da Prosperidade, que inclusive foi o livro que eu escrevi. Eu coloquei aqui, eu cunhei dentro do meu capítulo, que
vencer é uma escolha e ser feliz é uma decisão. Então, escolha hoje ser vencedor e decida hoje ser feliz. Hoje, não foi ontem nem vai ser amanhã. É o hoje, é o presente que te faz vencedor e é o presente que te faz ser feliz. Beleza? E vou falar um pouquinho aqui da nossa estrutura da comunidade, da nossa visão, a nossa missão e os nossos valores, para você entender que nós iniciamos esse projeto de uma forma muito qualitativa. A gente colocou muita atenção, muita importância e muita qualidade dentro dessa nossa reestruturação do nosso ecossistema. Então, a nossa visão é guiar pessoas a se tornarem integrais emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente para que vivam a vida que Deus sonhou para elas. Então, nós temos essa visão ampla, holística, 360 graus, de que para você se tornar aquilo que Deus desejou para você, você precisa estar com um emocional muito bem estruturado, um espiritual muito bem estruturado, as finanças e a sua parte física, a sua saúde muito bem estruturada. E esse é o nossa visão da nossa comunidade Máquina da Prosperidade. A nossa missão é transformar vidas por meio da clareza, por meio do propósito, do método, da disciplina e do ambiente. Criamos caminhos para que cada pessoa evolua por dentro e prospere por fora. Transborde, né? Na Bíblia traz para a gente que as bênçãos de Deus, elas são sacudidas e transbordantes, ou seja, imagina um balde, né, que está cheio e está transbordando, ele tá alcançando pessoas que estão ali ao redor também. E os nossos valores é propósito acima da performance, verdade acima da aparência. Não adianta viver só de aparência, você tem que viver verdadeiramente aquilo. Processo acima de promessa. Não adianta ficar prometendo as coisas. Coloca um processo, um procedimento, coloca para executar hoje, não amanhã. Evolução acima da comparação, fé acima do medo. A fé, a crença que você tem em Deus, a crença que você tem em si mesmo e a crença que você tem no futuro, que é o nosso conceito de fé dentro da máquina, é você ter a crença e criar coragem para ir de encontro àquilo que você idealizou. Constância acima da emoção e comunidade acima da solidão. Beleza? E como também é de costume, nós temos aqui a nossa matriz da prosperidade. Todos que já participaram aqui outras vezes da nossa Masterclass sabem que a nossa visão, o nosso objetivo é que as coisas se tornem prática dentro da sua vida. E nós entendemos que a matriz da prosperidade, baseada na matriz de Eisenhower, ela é uma ferramenta que pode fazer com que você faça a captação dos insights que a gente vai trazer aqui, está trazendo na nossa Masterclass, e já anote aquilo que você pode fazer agora, ainda hoje, no sábado, e de repente aquilo que você pensou, recebeu o insight e viu que você poderia fazer, agendar para fazer, de repente na segunda, na terça, ou uma coisa que você poderá delegar para uma outra pessoa, que já não mais é você que vai fazer. E uma outra coisa que você vai precisar eliminar na sua vida para que você realmente consiga colocar em prática as coisas que você precisa. Então, pega um papel, uma caneta, um lápis, faz esses quadrantes aí nesse papel aí, faça agora, agende, ele delegue e elimine. Você vai estar construindo um sistema para você mesmo determinar aquilo que é importante e que é urgente, aquilo que é importante e não urgente, aquilo que não é importante, mas é urgente, aquilo que não é importante e também não é urgente. E desse jeito, você com certeza vai sair dessa master com muitas coisas, ações práticas para você executar ainda hoje ou ao longo da semana e do mês. Beleza? Então coloca isso em prática, que isso não é uma ferramenta do acaso. Nós pensamos muito antes de trazer essa ferramenta. Na verdade, eu tive um novo start com essa ferramenta quando eu fiz a mentoria presencial com o Joel J, com o Flávio Augusto e com o Caio Carneiro. E eu pensei em exatamente trazer essa ferramenta para a gente, porque lá foi muito impactante para mim e com certeza vai ser impactante para você. Então, sem mais delongas, a gente vai entrar aqui dentro do nosso tema, que é por que sincronizar nos relacionamentos, tá bom? E eu vou chamar aqui, o Thiago Roberto quer falar alguma coisa? Pode falar, Thiago. Chegamos a 31. Aê, olha aí, ó, maravilha, já batemos a nossa meta, né? Então é isso daí, que legal.
Obrigado, pessoal. Foi vocês que trouxeram os convidados, então vocês merecem os parabéns. Então vamos iniciar aí essa nossa masterclass, né, com a temática que é dos relacionamentos. Nós estamos no mês do sistema de sincronização da prosperidade. Todo mês a gente traz um sistema, todo mês a gente traz uma temática, e a gente está concluindo essa semana a engrenagem dos relacionamentos, né, o sistema de sincronização da engrenagem dos relacionamentos. E eu vou chamar aqui a nossa líder dessa parte dos relacionamentos, que é a Josi, para novamente restartar aí essa nossa master. Josi, fica à vontade, tá? Que Deus te use grandiosamente para você trazer um conteúdo extraordinário e que tenha grande impacto aí na vida das pessoas. Fica à vontade. Obrigada. Bom, pessoal, chegamos a 31 pessoas, mas eu quero mais, né? A gente quer mais. Então, vamos mandar convite para o pessoal aí, vamos, pelo menos mais uma pessoa, mais uma impactada, a gente já vai ficar mais feliz, tá? Mandem convite, né? Se não puder vir hoje, mas sábado que vem eles podem vir. Todo sábado a gente tem essa masterclass, que é maravilhoso, está impactando cada vez mais famílias, e esse é o nosso objetivo, né? Não é só hoje, tem sábado que vem, no outro, e todo sábado tem uma temática diferente. Então, isso é transformador. E outra coisa que eu quero pedir aqui para vocês, né, de coração, que vocês compartilhem nas redes sociais, alguém pode colocar ali o link lá do nosso Instagram, tá? Tirem foto, digam que vocês estão nessa aula, como é que foi a aula, tá? Façam, assim, a divulgação, porque que é bom para a gente, é bom para os outros também. E quantas pessoas estão precisando, né, encarecidamente dessa aula, desse conteúdo que é tão valioso, tá bom? Então, podem colocar ali os Instagrams, né, as redes sociais, para que a gente possa, né, compartilhar, que a gente reposta também, para a gente, isso é uma rede, né? Então, um ajuda o outro e a gente cresce junto. Esse é o nosso objetivo aqui na Máquina da Prosperidade. Então, vamos lá para a nossa aula. E, como eu sempre falo, a nossa aula, a gente vem da educação. Eu sou professora, Sandra é professora também. Então, a gente costuma dizer que a gente faz uma roda de conversa. A Sheila também é professora, né, Sheila? Então, a gente é professor, então a gente gosta muito de roda de conversa. Então, o que é uma roda de conversa? Um fala, outro dá opinião e a gente constrói algo maravilhoso juntos. E é por isso que a gente está aqui. Então, quando vocês tiverem algo para falar, não fiquem com vergonha, levantem a mão, vamos conversar, que isso é valioso. Então, por que sincronizar os relacionamentos? O que será, né? Por que a gente precisa disso? Né? A sincronização, ele reduz o atrito, né? Então, ele precisa ter esse ambiente de paz, né? Quando a gente está num relacionamento em que tem que cuidar com o que fala, tem que cuidar com as coisas, a gente já fica no modo luta ou fuga. O nosso cérebro, ele já entra, o nosso dinossauro já entra em ação, né? Então, a gente precisa, né, de um ambiente seguro, de um ambiente de estabilidade, né? E porque prosperidade não se sustenta em um ambiente caótico, né? Então, tem muitos autores que falam, né, e até mesmo a neurociência explica que quando o ambiente é estático, né, a nossa mente também não consegue pensar direito, não consegue ter clareza das coisas. Então, pode passar. Então, a gente precisa ter essa sincronização da nossa máquina dos relacionamentos funcionando muito bem. Porque se a gente não tiver isso, né, vai acabar dando atrito, dando ruídos nos nossos relacionamentos. A chave da clareza, né? Vai falar sobre a chave, Laura? Então, a gente sempre traz esse princípio da chave da clareza, que é algo que para realmente clarificar aí a sua mente, né? E sincronizar os relacionamentos e alinhar expectativas antes que eles virem frustrações. É muito importante, tem um ditado que diz, né, que o acordado não sai caro, né? Quando a gente faz um acordo, quando a gente se comunica, quando a gente faz realmente um relacionamento de comunicação
positiva e produtiva, a gente já previamente delimita ali o que a gente está criando com expectativa. Foi por isso que eu perguntei qual é a expectativa de vocês hoje aqui, dentro da nossa master, dentro dessa nossa conversa, para que eu, a Josi, a Sandra, a Angélica, o Tiago, a gente possa entregar aquilo que você realmente tem como expectativa. Ou, de repente, a gente já sinalize, olha, a gente, nessa master de hoje, a gente não vai falar sobre finanças. Se alguém veio aqui hoje com a expectativa de sair com um insight sobre finanças, a gente até pode falar da sua relação com as finanças, da sua relação com o dinheiro. Mas a gente não vai trazer hoje aqui temas técnicos sobre finanças. Então, é muito importante você expressar realmente essa expectativa que você tem com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com o ambiente de trabalho, de repente com o seu chefe ou com o seu subordinado no seu ambiente de trabalho. Então, essa sua comunicação, essa sua externalização daquilo que você pensa, daquilo que você imagina ser, é muito importante. Por isso que a gente trouxe aqui como sendo a nossa chave da clareza para que você entenda e até com a gente aqui se comunique, expresse, abra aí o microfone, fale, porque é assim que você vai conseguir realmente construir um engrandecimento das suas relações. Aqui, inclusive, pessoal, é um ambiente onde não tem julgamento, tá? A gente aqui expressa bastante isso, que não temos julgamentos, aqui não existe certo e errado, não existe o melhor ou o pior. Aqui é um ambiente de crescimento, de evolução e de transformação. Então, eu acredito que todos aqui, né, nós somos adultos, temos maturidade para que a gente entender o crescimento e a evolução de cada um aqui. Fiquem tranquilos, eu quero muito que vocês interajam para que a gente tenha esse nosso relacionamento, essa nossa relação cada vez mais assertiva. Vai lá, Josi. Então, o nosso... Guilherme quer falar? Guilherme, pode falar, Guilherme. Pode, se estiver falando, Guilherme, tem que ativar o microfone, tá? Fica à vontade. Então, acho que eu apertei errado. Então, a gente, como fala, a nossa chave da prosperidade é a nossa expectativa, alinhar a nossa expectativa. Quantas vezes a gente criou uma expectativa, tudo certo, né? Então, a gente cria uma expectativa com relação ao outro, que muitas vezes o outro não tem condições de nos dar. Né? A gente cria, por exemplo, como eu trabalho muito com famílias, né, com relação mães e filhos, pais e filhos, a gente cria expectativas com relação às crianças. Ah, mas ela já está quase do meu tamanho, eu tenho que entender tudo. Não, né? Muitas vezes a gente cria essas expectativas e aí a gente não consegue ter essa devolutiva, e a gente não consegue suprir essa expectativa e a gente se frustra, não é verdade? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a sincronização dos relacionamentos. Então, o que não é sincronização dos relacionamentos? Não é perder a identidade, né? Não é querer viver a vida do outro, fazer tudo o que é para o outro, né? Ah, Angélica, minha filha está quase do meu tamanho, mas só tem 10 anos. Isso mesmo, né? A gente vê eles como grandes já, né? E, na verdade, o cérebro deles ainda está em desenvolvimento, fica pronto só depois dos 25 anos. Então, tem bastante tempo, né? Então, mas às vezes a gente espera que eles tenham um tipo de comportamento mais adulto. Mas, às vezes, né? Geralmente, eles não têm. Eles não podem dar o que eles não têm, não conseguem. Né? Então, espera um pouquinho mais para esse cérebro ser desenvolvido. Então, não é controlar. Muitas vezes a gente está num relacionamento, a gente quer controlar tudo, né? Cada passo, cada coisa, e não é isso. Né? E também não exige opiniões idênticas. Não é porque a gente está
um relacionamento, seja pai e filho, seja de amizade, seja de relação corporativa, não é porque estão juntos que tem que ter opiniões. O problema é que a gente quer impor a nossa opinião, né? Às vezes tem que ser do jeito que eu acho, eu não aceito a opinião do outro, aí sim dá conflito, né? Mas não precisa ser idênticos. Olha, Jorge, eu tenho essa opinião com relação a isso. Olha, Sandra, aquilo lá eu acho que não poderia ser daquele jeito. O que você acha de fazer dessa forma? Então, é desse jeito que a gente precisa sincronizar os nossos relacionamentos. Não precisa ter opiniões idênticas, mas saber como falar isso, expor a sua opinião, expor o seu pensamento. Pode passar. E o que é realmente a sincronização dos relacionamentos, né? É a direção comum, mesmo com as diferenças, né? É entender que, olha, é importante, né? Eu sempre falo que quando a gente vai para um relacionamento, a gente precisa alinhar muitas coisas. Alinhar propósito, alinhar valores, alinhar os objetivos, né? O que eu quero daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que eu quero pode ser que o outro não queira. E daí? Né? A gente vai caminhar juntos? A palavra de hoje fala, né? Pode os dois caminhar juntos, se não estão de acordo? Né? Então, precisa ter esse acordo para caminhar juntos, para seguir um caminho só. Né? Não é pensar igual, é decidir caminhar no mesmo destino. São valores alinhados, propósitos conversados, visão compartilhada, né? Aquela visão que eu quero, né? É diálogo intencional. Gente, isso é um divisor de águas, né? Esse diálogo intencional, né? Falar, conversar, sincronização, escolher conversar antes que os ressentimentos se instalem. Tem muita gente que tem medo de conversa difíceis, né? O problema é, como eu falei, não é ter a conversa difícil, é como essa conversa é conduzida. Né? Muitas vezes a gente precisa aprender a conversar, aprender a expor, olha, nesse âmbito aqui do nosso relacionamento não está legal, a gente precisa arrumar estratégias para organizar, né? Então, ter conversas difíceis e muitos relacionamentos, eles terminam não por falta de amor, não por falta de querer estar junto, é por falta de conversas difíceis. Ter aquele momento, né? E muitas vezes ainda acontece o contrário, instala-se o silêncio, né? Aí, o silêncio, ele é como um morro, né? Começa bem pequenininho, né? A gente vê em casa, nas paredes, começa bem pequenininho, ele não começa grande. Ele vai indo e vai crescendo, toma conta, se deixar até da casa, né? É dizer o que precisa ser dito sem agressividade e sem fuga. Porque quantas vezes a gente está tendo essa conversa difícil e começa a se defender. Ah, porque eu fiz isso, mas é porque você fez aquilo. Não, aconteceu isso porque, sabe? Então, sem fuga, sem ficar na defensiva. Então, vamos baixar a guarda, vamos conversar, precisa ter essa clareza, precisa, sem julgamentos, né, ter aquela escuta ativa, que eu sempre falo. A Vilma colocou, Josi, atuei em sala de aula com jovem e adulto, hoje só com a comunidade e criança, e vemos a dificuldade dos pais para com os filhos, a comunicação quase não existe. Lindo, lindo. Que bom saber que você é professora, Vilma. Então, é maravilhoso, tá? É maravilhoso quando a gente aprende ter esses diálogos, aprende a lidar com isso. Gente, é um divisor de águas, mas a gente é um treino. Pensa que é fácil? Não é fácil, porque eu também tenho os meus querer, né? Quero também impor as minhas vontades. Pera lá, também sou gente, eu também quero impor. Mas não é bem assim, né? Ter esse equilíbrio, né? É ajuste sem autoabandono. Quem nunca fez isso, né? Está num relacionamento e começa a se autoabandonar, começa a se né? Se deixar de viver a sua vida para viver a vida do outro, né?
Você pode ajustar o ritmo sem abandonar a sua essência. Isso jamais pode acontecer, né? Eu sou desse jeito, né? Eu sou mais tranquila, sou mais calma, né? Se eu arrumo uma amiga muito extravagante, eu não preciso ser igual a ela. Ela precisa me aceitar do jeito que eu sou e me entender e eu entender o jeito dela, né? A gente brinca sempre que eu e a Sandra, a gente é muito amigas, e a Sandra, ela é sanguínea. Sanguínea é aquele carinho todo, ela chega assim, abraça todo mundo, né? Ela é o amor em pessoa. Mas eu já não sou tão assim do abraço, não, eu sou mais reservada, digamos, né? E tá tudo bem, e a gente faz palestra juntos, a gente faz muitas coisas juntos, e assim, ó, a gente sempre já explica já no começo, que eu sou desse jeito, a Sandra é desse jeito, e a gente nos damos muito bem, e temos assim, ó, muito resultado positivo, né, Sandra? Então, esse é o legal, né? Não precisa ser igual, tem que ser diferente, mas um respeitar o outro e entender as potencialidades de cada um. E sincronizar é alinhar os passos, não apagar a identidade. Então, quando a gente entende isso, que eu preciso ser eu mesma, eu tenho as minhas vontades, isso mesmo, Angélica, sonhar juntos, né? Eu tenho a minha identidade, eu tenho os meus desejos. Quem nunca, só um pouquinho, já te deixo falar, mas assim, quem nunca deixou de dançar porque o marido não quer, ou porque a esposa não gosta, quem nunca não deixou de comer alguma coisa, porque não vou fazer porque só eu como aqui em casa? Não, faça, porque você precisa, você tem esses desejos, né? E muitas vezes a gente se abandona, deixa de fazer o que gosta, ou de querer alguma coisa, porque fazendo só a vontade dos outros, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Olha, hoje a gente vai comer tal coisa, mas amanhã a gente come o que você quer. Aí assim a gente vai conversando e se entendendo. Conversando, a gente se entende. Pode ir, Jorge. É interessante, Josi. Eu lembrei de muita coisa aqui quando você trouxe esse último tópico aí. É ajuste, sincronização dos relacionamentos e ajuste sem abandono. Vamos só relembrar aqui um pouquinho o que é relacionamento. Relacionamento com o pai é relacionamento? Sim. Relacionamento com o filho é relacionamento? Sim. Relacionamento com a mãe, relacionamento com o tio, com a tia, com a prima, com o melhor amigo, tudo isso é relacionamento. Relacionamento com o dinheiro também é relacionamento? Sim, também é. Relacionamento com as suas emoções também é relacionamento? Sim. Relacionamento com Deus também é relacionamento? Sim. Ou seja, tudo que está ao seu redor e também na sua mente, você pode internalizar e absorver como sendo um relacionamento. E esse ajuste sem o autoabandono é uma coisa que eu tenho trabalhado dentro das minhas mentorias, das minhas assessorias, das minhas documentações, dos meus livros, porque não só no Brasil, mas no mundo, existe uma crise de identidade muito grande. As pessoas, elas normalmente não sabem o que são, quem são e para que são, né? E isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da máquina da prosperidade. Que você encontre a sua identidade, que você saiba quem você é. E esse quem você é também também é composto daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, daquilo que você quer alcançar, daquilo que você não quer alcançar. E esse autoabandono traz para mim também uma reflexão de autoestima. Porque vamos perceber o seguinte, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, e eu lembro muito bem de quando a minha esposa, logo quando nós tivemos os nossos filhos, são gêmeos, inclusive, a mulher ela passa por um período onde ela coloca 100, 200, 300% para os filhos, não é verdade? Vocês, quem é mãe, coloca assim aí, ou não, escreve não, eu não passei por isso, mas transmite aí para a gente a sua energia. E nesse momento, é perceptível que existe um 300% para os filhos e um zero para a mãe, né? Isso é um momento, é um período. É natural que isso aconteça. O que não é natural? Que isso fique para a vida toda. Porque os filhos vão precisar da mãe em 100% mais para frente. E se a mãe não tiver aquele autocuidado, se ela continuar com aquele suposto autoabandono,
em um determinado momento ela vai ficar doente, em um determinado momento ela vai entrar em depressão, em um determinado momento ela vai ficar ansiosa, e isso não é positivo, isso não traz benefício nenhum. Assim como também eu conheço muitas pessoas, e eu mesmo já vivi isso no passado, que é, você tem um trabalho e de repente você dá 100% para o trabalho, 200% para o trabalho, 300% para o trabalho e não tem nada para você. Ou seja, você faz hora extra, o seu patrão ou o seu chefe está lá evoluindo, crescendo e você está proporcionando aquilo, mas você acaba ficando um pouco ali naquele autoabandono. Você, de repente, não se especializou mais, você não procurou crescer profissionalmente, você ficou ali para entregar muito mais. E assim, eu acredito que acontece em todos os tipos de relacionamento, no emocional, no financeiro também, né? Você vive para pagar conta, vive para pagar boleto, vive e aí você acaba esquecendo do seu eu. Poxa, peraí, será que eu não tenho que tirar uma parte aqui também para mim? E isso dentro da engrenagem das finanças, a gente, enquanto assessor e enquanto outros também, mas eu penso que muita gente acaba esquecendo que você pode tirar ali um percentual para o seu eu do momento de hoje e o seu eu do futuro. Né? Então, a gente trabalha muito isso dentro das assessorias. Mas eu queria exatamente trazer isso para você e colocar aí como sendo um aprendizado. Para quem já colocou aí a matriz da prosperidade no seu papelzinho, já anota isso, para que você, hoje ainda, trabalhe o seu autocuidado ali, para que você não tenha esse autoabandono. Muito bem colocado, Jorge. Obrigada pela consideração aí. A Sheila colocou também que traz medo, e dá medo mesmo, né? A gente não fazer as vontades, a gente fica com medo de ser abandonado, a gente tem esse medo também, né? Porque eu não quero perder o outro, mas a gente consegue, através de conversas, através de alinhamentos de propósito, através de tudo isso, a gente consegue a sincronizar tudo, né? E isso é maravilhoso, depois que a gente descobre isso, né? Então, vou ler aqui os comentários, né? A Fabrícia colocou, com certeza, quase uma perda de identidade. No livro que eu escrevi também sobre maternar, ele fala muito sobre isso, né? Sobre quando me tornei mãe, e agora? Né? O que eu vou fazer? A gente precisa para não se perder quando for mãe, né? Tem duas bem próximas, uma colocou, a Fabrícia era uma mulher esposa e agora virou mãe, isso mesmo. A Angélica, se eu não me cuidar, não estarei bem para cuidar de ninguém. É verdade. Aquela metáfora da máscara de oxigênio. Primeiro em você, depois no outro. Então, primeiro, se você não estiver bem, é algo assim, neurológico, né? Se eu não estou bem comigo mesma, a minha janela de tolerância, de paciência, de entender o outro, vai ficar muito reduzida, né? Pode ver, se você está se sentindo, né? Tem dia que a gente acorda assim, meu Deus, que horrível que eu tô. E aí aquele dia já fica mais irritado, aquilo ali te incomoda, e aí já começa aquilo ali ser transportado para o outro também, né? Refletido no outro, nos seus relacionamentos. Então, a gente precisa primeiro cuidar da gente, para depois do outro, né? A base neurológica da sincronização relacional é algo, quando a gente fala, nós somos seres relacionais, né? Deus nos criou para relacionamentos. Nossa base é relacionamento, né? Nosso relacionamento com Deus é fundamental. Nosso relacionamento com o outro é fundamental. Tanto é que Deus vinha todos os dias falar com Adão e Eva. Todos os dias vinha conversar, né? Você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido durante o dia de Adão e Eva? Sabia, né? Mas ele vinha, então, Adão, como é que foi teu dia? Né? Você brincou com o leão? Que é o meu sonho, né? Brincar com esses bichos perigosos, leão, onça, aquelas, né? Parece um gatinho grande. Né? Deus veio conversar com eles. Né? E assim a gente precisa também para o esposo, para o filho, para o amigo. E aí, como é que foi teu dia? Né? Claro que a gente não sabe como é que foi o dia muitas vezes, mas como é que foi o teu dia? Né? A gente precisa saber, a gente precisa ter relacionamentos. Então, o sistema límbico e a amígdala, né, que são o nosso sistema ali das emoções, né, ela é responsável, a amígdala ela é responsável pela detecção
rápida de ameaça social. Então, ela, quando se sente em perigo, ela já é acionada, né? Já muda tudo. Quando você sente que o ambiente não está propício, o ambiente está hostil, né, nos seus relacionamentos, em qualquer situação, ela já entra no modo luta ou fuga, né? Há críticas constantes, desprezo, imprevisibilidade, rejeição ativam a amígdala como se fosse um risco físico, né? E isso compromete a autorregulação emocional. Né? O nosso cérebro, eu costumo dizer que o nosso cérebro é como aqueles computadores de antigamente. Né? Ele funciona exatamente como há milhões de anos atrás. Quando a gente, né, ou, por exemplo, o nosso chefe diz assim, olha, fulana, quero te ver lá na minha sala, nossa diretora, né, Sandra? Vai lá, quero falar contigo lá na secretaria. Nosso coração já dispara, o que eu fiz de errado? Deu algum BO? A gente já fica, e o que acontece com o nosso corpo? As mesmas reações, como se estivesse lá na selva, diante de um leão, diante de algum perigo, ou que ele ouviu algum barulho, nossa reação fisiológica é a mesma. Tá? Então, por isso que a gente precisa de regulação emocional. Então, cuidar com as críticas, desprezo, né? Essa imprevisibilidade, principalmente nos relacionamentos pais e filhos, né? Do nosso conjugal, né? Tudo isso vai minando, né? Vai sendo, é como se estivesse pisando nas minas, né? De bombas, né? Então, a gente, em qualquer momento, você pode estourar. Então, isso é terrível para essa regulação emocional. Né? Então, a Angélica colocou, são partes do cérebro que querem nos proteger e criam um cenário de medo, isso mesmo. Então, pode passar para o outro, a neuroquímica da sincronização, né? Então, nós temos o cortisol, que quando a gente está realmente diante de um conflito, ele é liberado no nosso organismo para a gente dar essa reação de luta ou fuga, né? Para a gente conseguir ter ação. E o que isso causa no nosso organismo, né? Prejuízo na memória, né? Muitas pessoas dizem assim, Josi, estou com problema na memória, não consigo lembrar das coisas, né? Mas como é que está a sua vida, né? Tem muito cortisol, tá tendo muita preocupação, né? Maior impulsividade, pior qualidade do sono. A pessoa, quando não dorme, também a janela de tolerância dela reduz muito, né? Aumento da reatividade emocional, né? Tudo isso, além, que eu não coloquei aqui, além também de, quando o cortisol está muito alto no nosso organismo, baixa a nossa imunidade, né? Mais propício a doenças, né? A ocitocina, ela quando não é produzida por discurso afetivo, ela mais por consistência comportamental. Então, quando tem essa regulação, essa sincronização nos relacionamentos, né, a ocitocina é do toque, do abraço, né? Ela é liberada principalmente no momento do parto. Então, tudo isso, ou da amamentação, então, tudo isso gera algo gostoso, algo que nos faz bem. Só que não é só no abraço, mas uma atmosfera, uma consistência comportamental, aquela harmonia, né, do ambiente. A dopamina, né, que é aquela da recompensa, que a gente sempre ouve muito falar, né? São os alinhamentos de propósito, ativa esses circuitos dopaminérgicos, né? E os projetos em comum, eles aumentam essa motivação compartilhada, né? Chegar e sonhar, daqui a 5 anos a gente vai trocar de carro, vai comprar um carro assim, da cor assim, do modelo da marca. Então, isso aí gera muita dopamina. Quero construir uma casa desse jeito, com tantas janelas, com tantas portas, da cor tal. Isso é maravilhoso, né? É a neuroplasticidade relacional, né? Que o nosso cérebro ele também se transforma, né? Relacionamentos repetitivos moldam circuitos neurais. Isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se a experiência recorrente é de crítica, invalidação, imprevisibilidade, o nosso cérebro, ele fortalece essas conexões neurais de defesa. Então, ele precisa desse nível de cortisol muito alto para poder estar bem.
é a homeostase dele, o normal é estar alto. Então, quando está muito baixo, a pessoa começa a arrumar meios para levantar esse cortisol. E também, pode baixar um pouquinho, João? Se o contrário também, né? Se a experiência recorrente é de previsibilidade, de validação, de coerência, né? O cérebro fortalece isso também. Então, ele vai ficar muito mais seguro, muito mais tranquilo, ele vai agir de uma forma muito mais assertiva, a janela de tolerância dele vai ser muito mais ampliada, né? Então, a neuroplasticidade, ela não é neutra, ela segue o padrão relacional dominante, né? Então, sempre a gente precisa cuidar disso. E o impacto na função executiva e prosperidade, né? O que é a função executiva, né? São a memória, né? Olha, melhora o controle inibitório, né? O que é o controle inibitório? Aquela vontade de avançar no amigo, aquela vontade de dizer tudo que vem na mente. A gente precisa, o controle inibitório não deixa você fazer isso, né? Você se controla. Aumenta a tolerância à frustração, elevam planejamentos estratégicos, favorecem a visão a longo prazo, né? E os ambientes inseguros, né? Eles aumentam a impulsividade financeira, comprar o que não precisa com dinheiro que não tem, né? Reduzem a persistência, né? Desistem das coisas mais facilmente, favorecem as decisões emocionais. Então, quando eu estou bem, vamos festar. Quando eu não estou bem, ninguém presta, né? Tem essa desregulação, compromete a estabilidade espiritual, né? Então, nossa relação com Deus também é comprometida quando nós não estamos bem. Então, é muito importante a gente olhar para nossos relacionamentos com outro olhar, com olhos de ver, de enxergar muitas coisinhas que precisam ser sincronizadas. Pode falar, João. Trazer um pouco de alegria aqui para vocês. Quando a Josi começou a falar aqui desse controle inibitório ali, eu vi umas carinhas aqui sorrindo aqui, e tem muita gente que todo dia tem que controlar, tem que ter esse controle inibitório aí para não avançar nas pessoas, né? Para não dizer aquilo que não queria dizer, mas com a euforia acabou dizendo. Eu queria comentar um pouco sobre a questão do ambiente. Tá? Bom, como eu comentei para vocês, a Josi também comentou que ela tem um livro escrito, eu também tenho um livro, estou escrevendo outros livros, talvez esse ano tenha lançamento, ainda não sei. E eu falo muito sobre prosperidade, nós temos a máquina da prosperidade, que trabalha integralmente prosperidade, e tem algumas coisas que eu comecei a relacionar, tá? Primeiro, o que é prosperidade? Prosperidade, para mim, de repente, pode ser uma coisa, e para a Sandra, para a Angélica, para o Thiago, pode ser outra coisa. Pode ser que a gente tenha correlações dentro de um conceito, mas provavelmente são coisas distintas porque são pessoas distintas. Só que existe uma coisa que eu comecei a catalogar, é que quando a pessoa fala sobre prosperidade, eu vou lá e pergunto assim, ter dinheiro para você é prosperidade? A pessoa, sim. Ter saúde é prosperidade? Sim. Ter relacionamento bom? Sim. Aí, ou seja, eu fui catalogando o que condiz com a prosperidade. Então, quando eu comecei a olhar para a prosperidade, eu percebi alguns padrões. Então, prosperidade é ter isso daqui também faz sentido na prosperidade. E uma das coisas é ambiente, tá? Ambiente. É como a Josi trouxe aqui, ó lá. Ambientes inseguros aumentam a impulsividade financeira. Ambientes inseguros reduzem persistência, favorecem decisões emocionais e comprometem a estabilidade emocional. E aqui eu vou deixar um insightzinho para vocês anotarem na matriz da prosperidade, é que se o teu ambiente, você não sente que ele está próspero, você não consegue produzir nele, ou você tem que mudar de ambiente, ou você tem que mudar o ambiente, tá? É claro que tem muitas coisas que vão fugir do teu controle. Nós, ano passado, se eu não me engano, lemos um livro chamado Hábitos Atômicos. Então, existem coisas que estão dentro do seu controle, existem muitas coisas que estão fora do seu controle. O que você consegue controlar? O seu comportamento. Isso você consegue controlar. Então, é nisso que você tem que focar.
Então, por exemplo, eu tenho aqui um ambiente de trabalho onde as coisas, para mim, precisam estar organizadas. O meu ambiente aqui precisa estar visivelmente e psicologicamente, emocionalmente apto para o meu trabalho. Senão, vai acontecer aquilo ali comigo. Favorecem decisões emocionais. As coisas não fluem muito bem. Então, da mesma forma acontece com o seu quarto, com a sua cama, com a sua cozinha, com a sua sala, com a sua sala de jantar. Esses ambientes, eles precisam estar de acordo com aquilo que você enxerga como sendo prosperidade. Então, eu coloco essa questão do ambiente é muito importante para que você consiga alcançar a prosperidade que você quer. Então, já coloca aí na matriz da prosperidade aquilo que você consegue organizar hoje para o seu ambiente, aquilo que você vai precisar agendar, aquilo que você vai precisar delegar e aquilo que você vai precisar eliminar para que o seu ambiente, a atmosfera da sua ambiência esteja condizente com a prosperidade. E aqui dentro da comunidade também é um ambiente onde você pode, na minha opinião, precisa, né, deve estar confortável. Por isso, comente aquilo que você acredita que não faz sentido, aquilo que faz sentido, poxa, legal, isso daí realmente faz sentido, para que a gente continue nessa atmosfera de crescimento. Beleza? Então, pessoal, se quiserem falar também, levantem a mão, tá? Então, vamos lá para a matriz da prosperidade. Eu não coloquei muitas coisas aqui, porque cada um vai pensar um pouquinho no seu relacionamento, em todos os âmbitos dos seus relacionamentos, né? Tem coisas que a gente precisa resolver lá no trabalho, tem coisas que precisa resolver em casa, com os filhos, enfim, com amigos, a gente precisa resolver. Então, o que você vai fazer agora, né? O que você pode fazer agora? Uma das coisas, assim, muito básica, definir metas em comum. Você tem metas em comum com esse teu amigo? Com esse teu cônjuge? Com os teus filhos? Quais são as metas? Ah, com meus filhos tem metas? Sim, a gente precisa ter metas. Né? Se eu não tenho clareza do que eu espero deles, o que nós queremos daqui a tanto tempo, até o final do ano, o que a gente pode? Né? A gente fala sempre aqui do nosso painel dos sonhos, né? Então, a gente faz com os filhos, a gente faz com o cônjuge, faz um só pessoal, e nós também temos metas pessoais. Então, assim, a gente precisa ter metas em comum. Né? Se você não tem metas em comum com quem está ao seu lado, quem está caminhando junto com você, opa, claro que isso aí a gente está falando, assim, de amigo, coisas próximas, né? Mas tem vários colegas que você não precisa ter metas em comum, mas a gente está falando de relacionamentos mesmo, né? O que eu posso agendar? Muitas vezes a gente está protelando, assim, uma sessão terapêutica, né? Quantas vezes, né? Ou eu preciso ter uma assessoria de relacionamentos, uma assessoria financeira, uma assessoria, né, de desenvolvimento pessoal. O que você está precisando, né? Não só psicológica, mas, enfim, tem tantas coisas que a gente pode, e a gente vem de uma cultura que, não, isso aí não posso, eu sei tudo, eu já, né, eu sei tudo, eu ouço muito isso, pelas gavetas em geral, sapateiros, Vilma. Então, assim, ó, a gente precisa, geralmente, né, Vilma, a mulher, quando tem alguma coisa que está incomodando, o que ela vai fazer? Só eu ou tem mais alguém aí? Que vai arrumar as gavetas, né? Arruma a gaveta, arruma a gaveta, arruma a gaveta, arruma, né, guarda-roupa. Não sei você, mas aqui em casa é assim. Então, tem alguma coisa incomodando aqui, a gente vai se organizando. Organiza o ambiente, já a mente também. Né? Então, assim, ó, com relação à parentalidade, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, se eu for buscar uma orientadora parental, eu vou estar assinando que eu sou uma péssima mãe. Ah, eu não sei ser mãe. Não, muito pelo contrário. Né? Você está buscando mais recursos para ser uma boa mãe, para ser um bom pai, porque assim, eu sempre digo que quando você entende o relacionamento de pai e filho, você tem todos os recursos necessários para todos os tipos de relacionamentos. Né? Porque se
uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, que são desafiadoras, né? Estão naquela fase. Mas por que, pai? Por que isso? Mas por que que não? Eu não quero fazer, não quero comer agora, eu quero comer a sobremesa primeiro. Enfim, se você tem recursos para falar com uma criança ou um adolescente, você tem recursos para qualquer coisa. Pode vir que você tem recurso, né? Então, e o que você vai delegar, né? Divisões de tarefas. O que é meu, o que é do outro. Um não invade o território do outro, né? Divisões de tarefas. Muitas vezes, só um é sobrecarregado nos relacionamentos, né? Só um faz, só um. Então, dividir, olha, o que é seu, o que é meu, e muitas vezes também o emocional, né? O que é do outro, às vezes o outro está triste porque é coisa do outro. Aí a gente fica, mas por que você está triste? O que foi que eu fiz? Que não sei o quê. Não, é do outro, deixa ele se regular, depois a gente conversa, tenha essa sincronia. Né? E o que eliminar? Né? Principalmente, aqui eu coloquei aqui discussões por mensagem, porque é terrível, né? A gente mandar mensagem e muitas vezes não é interpretada do jeito que é e dá uma confusão danada. Então, assim, ó, cuida, elimina. Tem que falar algo sério? Fala pessoalmente, com calma, marca um café, marca alguma coisa. Tem um tempo ali de qualidade para fazer isso. Porque mandar por mensagem só estraga mais ainda. Tá? Então, aí vocês vão vendo na casa de vocês, com o tempo, tira um tempinho, pega a sua matriz e vão fazendo. O que eu posso fazer agora? Né? O que eu posso... eu preciso ter conversas difíceis? Eu preciso alinhar algumas coisas? Então, vou colocar aqui. Eu preciso colocar, por exemplo, agendar um tempo para mim, ir no cabeleireiro, marcar, de repente, jogar, né, os homens que gostam de jogar futebol, de repente, olha, eu preciso desse tempo para mim, né? Preciso ter um tempo, preciso ir para a academia. Né? Quantas vezes nós, mulheres, né, deixamos de ir na academia, deixamos de fazer algo que a gente gosta? Por quê? Porque tem que ficar com os filhos, mas às vezes não é o ter que ficar com os filhos. A gente pode delegar isso, a gente pode organizar a agenda para que ocorra de um modo saudável, mas a gente quer fazer tudo e a gente precisa ter clareza de que a gente não pode controlar tudo. A gente tem um micro, eu digo que até um micro espaço que a gente consegue controlar. Né? Então, a gente precisa fazer isso. Então, que vocês possam olhar com carinho para a matriz de vocês e possam realmente sincronizar os relacionamentos de vocês, sejam eles em qualquer âmbito. Muitas vezes dá medo. A gente fica com medo de colocar isso, principalmente nos relacionamentos, em ordem. A gente enxergar o que não está bem, né? Seja também até mesmo no financeiro, né, Jorge? A gente olha assim, poxa, eu não quero encarar que eu estou no negativo no banco, eu não quero encarar que eu estou precisando me organizar, precisando saber o quanto eu gasto, o quanto eu não gasto, o quanto eu... Ou, de repente, tem um hábito, né, Sandra, que eu tenho que eliminar. É difícil, dá medo. A gente fica assim, puxa, será que eu tenho que fazer isso? Né? Então, essa matriz, ela vai ao encontro de desenvolver vocês. Né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato na nossa comunidade, vai ter um momento né, que a gente pode trocar, e entre em contato, e a gente está aqui para ajudar vocês a crescer junto com vocês, que esse é o nosso objetivo maior. Maravilha, Josi. Parabéns aí pela Master. Ainda não acabou, tá, pessoal? A Josi que encerrou aí ó, vem estudando psicanálise, o Zilei comentou. Eu vou comentar aqui algumas coisas, pessoal, fica à vontade, quem quiser abrir a câmera, quem quiser abrir o microfone, tá? A Sheila trouxe, ó, tudo é um processo de construção e inovações dos relacionamentos. E tomar a decisão que eu posso e eu vou mudar. Sheila, eu vou aproveitar, ó, o Zilei comentou o seguinte, vivendo de individualização deveria ser, né? Mas é isso mesmo, Zilei. Parabéns por estar trazendo o autocuidado para você, essa autoestima para você.
Eu vou pegar o gancho aqui da frase da palavra da Sheila, né? Tudo é um processo de construção, inovação de relacionamentos e tomar decisão que eu posso e eu vou mudar. Essa semana, pessoal, eu falei, sem sombra de dúvidas, eu falei com mais de 300 pessoas, tá? Porque a gente está num processo de reestruturação e reorganização do nosso ecossistema. Talvez muitos daqui tenham sido as pessoas com as quais eu entrei em contato, porque a gente está reconduzindo as pessoas de alguns grupos. Nós temos mais de 15 grupos dentro da estrutura e a gente está começando a organizar isso de uma forma muito mais dinâmica e muito mais estruturada, muito mais positiva. E é incrível como que nós temos uma sociedade, eu tenho certeza que isso não é só no Brasil, como nós temos uma sociedade travada e resistente a melhoras, resistente a esse crescimento, resistente à transformação, resistente à evolução. Porque, eu consigo entender muito da dificuldade, porque eu já passei por isso. Isso que está acontecendo com a gente aqui, numa sala com mais de 30 pessoas, falando sobre prosperidade, máquina da prosperidade, engrenagem de relacionamentos, engrenagem de finanças, para muita gente isso é balela, isso não vai funcionar, isso não vai acontecer, não vai dar certo, porque tem essa autodefesa de muita crença que limita a capacidade da pessoa enxergar que, poxa, peraí, eu vou lá dar uma olhadinha, ver como é que é esse negócio, porque eu estou precisando, eu estou com meu relacionamento com meu filho não está legal, o relacionamento com a minha esposa não está legal, e eu não estou fazendo nada. Como será que esse pessoal pode me ajudar de alguma forma? Então, isso que está acontecendo aqui com vocês, todos aqui, a Luísa, a Leda, que já está com a gente, já vem com a gente de muitas masterclass, a Sheila, a Nivalda, a Rosimar, outras pessoas que eu não consigo ver aqui, todos que estão aqui, é isso que vai fazer vocês se transformarem, tá? Aqui nós estamos entregando esse conteúdo de forma gratuita. A gente, aqui nesse momento, não está cobrando nada para receber isso de vocês. Claro que a gente tem um nível prêmio, mas quem quer ir para mais um outro degrau, tudo bem. A Simone fez isso, o Rodrigo fez isso, a Dulce fez isso, o Thiago Azevedo fez isso. E eu queria, inclusive, saber se a Dulce ainda está por aí, coloca um sim aí. O Thiago Azevedo ainda está por aí, coloca um sim aí para mim, um sim também. A Vilma está por aí ainda, coloca um sim para mim. E a Simone, se ela ainda estiver por aí, coloca um sim aí para mim também. Ó, o Thiago está aí, o Thiago Azevedo. Ver se o restante está aí. E eu queria, rapidamente aqui, tá, pessoal? A gente já chegou aqui no nosso cronômetro que a gente normalmente coloca, né? Eu queria rapidamente, Thiago Azevedo, só que você fizesse 2 minutos, 1 minuto, abrisse aí o microfone e falasse assim: você acredita que tem acontecido alguma transformação na sua vida depois que você conheceu a gente, a máquina da prosperidade? Oi, bom dia. É, com certeza teve muita mudança, com certeza teve muita, eu vi um diferencial enorme, tá? Porque muita coisa ali que a gente está trabalhando, que né, o Jorge sabe, o Thiago citou aqui, a nossa família aqui é bem grande, né? E muita coisa assim melhorou depois que a gente começou a fazer esse acompanhamento aí. A gente ainda tem muita coisa, a gente, o Jorge sabe que a gente ainda está caminhando ainda, né? Mas com certeza assim foi uma mudança enorme. Tudo que a gente vem pondo em prática aí que está conseguindo aí com esse acompanhamento do Jorge, toda a equipe aí da máquina, a Sandra, a Josi, a Angélica, o Thiago Roberto. E eu tenho, aproveitando aqui o embalo, tenho muito a agradecer a todos vocês aí por tudo isso aí que estão fazendo pela gente. Maravilha, Thiago, obrigado. Se o Rodrigo, vi que a Dulce saiu, o Rodrigo comentou. Rodrigo, se você quiser abrir o microfone e falar também um pouquinho
a transformação que está acontecendo com você, para as outras pessoas que estão aqui entenderem que está acontecendo coisas muito boas, porque eu tenho muita gente tem vindo no meu privado, no privado da Josi, no privado da Sandra, para falar que realmente está acontecendo uma transformação. E o que eu quero sinalizar para vocês é que a transformação quem faz são vocês quando decidem agir, quando decidem colocar em prática aquilo que vocês sabem que precisa ser feito. Como eu falei, a minha palavra do ano é sabedoria, e a minha frase é saber e não fazer ainda é não saber. Ou seja, não adianta eu saber que eu tenho que tomar 3 litros de água se eu não tomar. Se eu não tomar, não vai acontecer nada. Entendeu? Não adianta eu saber que eu tenho que praticar exercício físico e eu não fazer uma caminhada como a Fabrícia comenta, colocar ali, eu não tenho dinheiro para ir para academia, Jorge. Faz como a Fabrícia, coloca lá a TV ou no celular, coloca os exercícios e vai fazendo. Você já começou. O importante é você decidir não continuar do jeito que você está. Decidir você evoluir, tá? Então, é isso que eu gostaria de passar aqui para vocês, é que nada vai mudar na vida de vocês se vocês só absorverem, legal, anotei aqui o que a Sandra comentou, o que a Josi, o Jorge comentou, isso vou fazer agora, coloquei isso, e você não fazer, você não agendar, você não delegar, você não eliminar. E tem muita coisa que a gente precisa realmente eliminar da nossa vida para que a gente consiga chegar nesse nível de prosperidade, tá bom? Então, eu queria comentar isso e indo aqui, né, para o nosso começo de finalização, como sincronizar seus relacionamentos em 2026. A Vilma trouxe surreal este acompanhamento da comunidade, e minha família só tem só gratidão. Nós acompanhamos, né, a família da Vilma, tem a Patrícia, inclusive, que mora em Portugal, tem a Paloma, que mora aqui no Brasil, e a gente faz esse acompanhamento. Obrigado, Vilma, pelo depoimento. Então, como é que você vai sincronizar os seus relacionamentos em 2026? Primeiro, com o método, isso que a gente está trazendo aqui para vocês é um método, tá? Com ambiência, essa ambiência também é algo que é necessário, tanto aqui no virtual quanto aí no presencial, no físico. Constância, vocês precisam colocar constância para que vocês tenham relacionamentos melhores e sincronizados, suporte e direção. E, como eu comentei para vocês, nós temos esse nível Start, que é gratuito, onde nós temos um grupo, nós temos aqui doando realmente de forma integral. Muitos aqui, eu, por exemplo, para mim, que sou aqui da região, estou na região norte, a Master começa às 6h30, mas eu, 5 horas da manhã, já estou conversando com a equipe para que a gente possa organizar todo esse cenário, e tudo isso é propósito, tá? Essa semana veio algumas pessoas comentar comigo e algumas outras pessoas comentaram com os nossos líderes, né? Que muitas pessoas são céticas sobre, ele está fazendo isso aí de graça? Isso aí não é de graça, não. Ele vai querer empurrar para a gente daqui alguma coisa, ou isso daí é pirâmide. Nós temos um propósito na nossa vida. Eu tenho um propósito na minha vida, tá? E eu dentro de uma parte desse propósito, algumas metas, por exemplo, transformar a vida de 1 milhão de pessoas. E a gente está começando aqui com 10, com 15, com 20, com 30, que vem aqui na nossa Masterclass para receber esse nível de transformação. Mas nós temos um nível premium, que é para as pessoas que, poxa, eu já recebi esse conteúdo aqui gratuito, tem me impactado, e se isso que eu recebi agora tem me impactado, imagine o nível premium. Então, a gente idealizou esse nível premium, onde a gente coloca muito mais energia, muito mais constância, muito mais ferramentas, como o Plano da Prosperidade, a Biblioteca da Prosperidade, os nossos sistemas, todos eles organizados. Quem está no nível premium também recebe o nosso powerbook, que é toda essa documentação da Masterclass, mais a gravação audiovisual que está sendo gravada aqui, tá? E tem acesso a todos os líderes da nossa máquina de uma forma mais direta, ok? Então, a gente buscou um valor ali de investimento que fosse factível por mês para qualquer pessoa, porque, como o Thiago sempre comenta, isso aí para muitas pessoas, para muitas localidades, é menos do que uma pizza. Então, imagina você, com apenas R$58 de mensagem, você conseguir transformar a sua vida todos os meses, tá bom? Então, quem tiver interesse, chama a gente, procura a gente, que a gente vai detalhar, se tiver alguma dúvida, e vai colocar você dentro do nível prévio, tá bom? E, como eu falei para vocês, olha, tudo
tudo que é dito aqui, o Rodrigo trouxe, tudo que é dito aqui faz sentido, palavra por palavra, e um verdadeiro tapa na cara da gente. Estamos absorvendo muita coisa boa que aos poucos vai nos ajudar em nossa transformação. Vamos digerindo aos poucos, me sinto num processo de transição e transformação, um percurso a seguir. Valeu, Rodrigo, obrigado aí por esse depoimento. Quem puder aí da máquina aí, da Sandra, Josi, Angélica, tirar um print disso aí para a gente organizar depois. E como eu comentei, hoje é dia de lançamento, tá bom? Estamos lançando aqui oficialmente o nosso projeto 2P. E o que é o projeto 2P? O projeto Pessoa Próspera, tá? Então, nós temos essa identidade da prosperidade como sendo algo que a gente está evoluindo para todas as pessoas, e o projeto 2P é o que a gente chama de empilhamento de hábitos positivos e hábitos prósperos. Então, a gente sabe aqui que tem muita gente que quer começar o exercício físico, mas precisa de motivação, precisa do incentivo, precisa de alguém ajudando ali, motivando. E aí, fulano, já fez? E tem muita gente que quer começar o livro, mas não consegue iniciar com a primeira página, não sabe qual é o livro que quer ler. Tem muita gente que tem dificuldade com o sono, por exemplo. Eu era uma dessas pessoas. Tem muita gente que tem dificuldade com as finanças, não consegue entender receitas e despesas. Então, para isso, nós criamos um projeto 2P, que é um acompanhamento dia a dia, semana a semana, mês a mês, onde você vai estar dentro de um grupo com nossos líderes, e todo dia vai ter uma evidência, todo dia vai ter um hábito que você vai poder divulgar que você quer evoluir, que você quer melhorar. E com isso, você vai, junto com a nossa estrutura de líderes, vai acompanhar você dia a dia sobre aquela evolução e por que você não está conseguindo. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tinha muita dificuldade com sono, certo? E por que eu tinha muita dificuldade com sono? Porque isso estava na minha cabeça de alguma forma. E aí, dentro do projeto 2P que nós iniciamos com os líderes, eu fui captando a informação de, poxa, eu preciso fazer higiene do sono. O que é higiene do sono? Alguém sabe o que é? Comenta aí sim, se sabe, e não, se não sabe. Mas a higiene do sono é horas antes, minutos antes de você deitar, de você dormir, você desconectar das redes sociais, você desconectar do mundo ao seu redor, e você entrar num processo de realmente início de preparação do sono. Então, isso para mim foi transformador. Só isso resolveu? Não, mas isso deu uma escala gigantesca, e era uma coisa que eu não conhecia. A Sandra, a Josi e a Angélica trouxeram isso para dentro da nossa estrutura. Então, uma coisa como essa simplifica muito aquela dor de cabeça, não a dor de cabeça física, mas a dor de cabeça de muito tempo você não tendo aquele sono bom, aquele sono regenerador, né? E aí, claro, implementando outras técnicas, por exemplo, eu passei a ler muito mais à noite antes de dormir, e isso facilitou bastante a minha entrada no sono. Eu já consigo ler, por exemplo, durante meia hora, de forma tranquila, e os próximos 45 minutos já é eu entrando no sono. Ou seja, eu consegui, através da leitura, me desligar daquilo o que eu vou fazer amanhã. Poxa, meu dia não foi produtivo. Poxa, a minha esposa, poxa, meu filho, poxa, não sei o quê. Aqueles problemas que começam a aparecer na sua cabeça quando você começa quando você deita e que você realmente coloca a cabeça no travesseiro, que começa aquela loucura da cabeça, né? Da mente. Então, exercício físico, muitas pessoas também começaram a fazer exercício físico, ter uma disciplina. O Thiago, por exemplo, o Thiago Roberto aqui, ele deu uma ênfase maior com o projeto 2P para o trabalho de aprendizado do inglês, por exemplo. Então, se você entende que existe 1, 2, 3, 10 hábitos que você associa à prosperidade, mas que você não faz hoje de forma disciplinada, o projeto 2P é para você. Tá? Então, o projeto 2P é um projeto que está incluído dentro do nosso nível prêmio de assinantes, assim como a Biblioteca da Prosperidade, assim como o Planner da Prosperidade. Então, quem já faz parte vai estar dentro desse projeto, se quiser, é claro, né? Quem quiser aqui entrar no projeto 2P, depois chama a gente, sinaliza, olha, eu quero o projeto 2P, que é para mim. Então, a gente vai ter uma reunião de alinhamento só com as pessoas do projeto 2P, uma vez por semana, para catalogar o hábito. Então, toda semana você vai ter um hábito para ser
catalogado, um hábito para ser aperfeiçoado. Não adianta começar com 10 hábitos, porque não vai dar certo. A gente já tem essa experiência, tá? Então, vai ser um grupo, mais um grupo fechado, mas é um grupo realmente coeso e coerente com esse objetivo de transformar você numa pessoa própria, tá bom? Então, esse era o nosso lançamento. Se alguém ainda tiver algum comentário, o Thiago levantou a mão. Quer falar, Thiago? Sim, Jorge. Só complementando o projeto 2P, isso é um projeto para quem serve para todos, tá? Mas o que eu vou falar especificamente aqui é para aquela pessoa que já tentou de tudo para criar um hábito, comprou várias mentorias, comprou vários cursos, entrou em vários métodos, tentou de tudo e nunca conseguiu tirar nada do papel, nunca conseguiu colocar um hábito em prática. Esse grupo, ele é totalmente prática, não tem teoria, é só ação, é só movimento. Então, quem deseja realmente sair da estagnação, o convite está aqui, a oportunidade está na sua frente. E a oportunidade, ela é igual um animal que é careca na frente, né, que é peludo na frente e careca atrás. Então, a oportunidade está na sua frente para você agarrar. Depois que ele passar, você não vai mais conseguir agarrar. Então, se você quer realmente entrar em ação, começar a fazer algo de fato, sair só da teoria, da boca para fora, ir para um movimento, o Projeto 2P é para você. Porque aqui é onde você vai colocar um hábito em prática e não vai estar sozinho. Vai estar junto com nós, os líderes, que estamos lá fazendo hábitos, e você vai ver que você vai estar num movimento que você não vai mais conseguir parar. Porque todo dia vai ter gente colocando lá, eu fiz, e só você que não está fazendo. E aí você vai entrar em movimento, porque você não vai querer ficar para trás. Então, é um movimento para tornar você realmente uma pessoa próspera. Por isso o nome 2P, pessoa próspera. Então, venha junto com a gente para você começar a colocar um hábito em prática, se movimentar e realmente a prosperidade acontecer na sua vida, porque parado não vai acontecer. Maravilha, Thiago. Boa complementação aí. E aí, pessoal, já vamos nos preparar para a próxima Masterclass, tá? A gente vai entrar no mês de março com um novo sistema para ser implementado, que a gente está chamando de Sistema de Equilíbrio da Prosperidade. E nós vamos iniciar pela engrenagem da fé, tá? Então, a gente normalmente, na primeira semana, é a engrenagem da fé, segunda semana, a engrenagem da saúde, terceira semana, a engrenagem das finanças, e a quarta semana, a engrenagem dos relacionamentos. Pode haver determinada alteração baseada na agenda dos nossos líderes, mas essa normalmente é o nosso cronograma, tá? Então, no sábado que vem, a gente vai ter, no dia 7, já iniciar o Sistema de Equilíbrio da Prosperidade. Nós vamos trabalhar a nossa temática do mês é equilíbrio. Essa é a nossa palavra-chave do mês de março dentro do nosso plano da prosperidade. Então, a gente faz um sincronismo direto com o nosso plano. Todas as nossas ferramentas, elas estão sincronizadas, né? Então, a Biblioteca da Prosperidade, onde a gente faz a leitura de 2 livros por mês, e tem toda a condução da biblioteca, o plano da prosperidade, e assim como todas as nossas outras ferramentas, elas estão totalmente alinhadas. E agora o projeto 2P mais ainda, beleza? Então, já coloca na agenda, se você entende que a sua vida precisa de equilíbrio para que você se torne uma pessoa próspera, sábado que vem, 7h30 da manhã, nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? E aí, para a gente concluir aqui, né? Sincronização não acontece quando o outro muda. O outro pode ser o seu chefe, pode ser o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, pode ser Deus, pode ser o dinheiro, pode ser as emoções. Não é quando o outro muda. Ela começa quando você decide organizar o que está sob a sua responsabilidade, sob o seu controle. Então, reflita sobre isso, coloque essas informações também aí dentro da sua matriz da prosperidade. E, como a Sandra sempre pede aqui, a gente tem a nossa foto final aqui para que todo mundo venha com seu sorriso maravilhoso. Quem puder abrir a câmera, fica à vontade, tá? Eu vou parar aqui a apresentação para que a gente possa tirar essa nossa foto. Quem é do nível prêmio vai receber essa documentação e a gravação da nossa Masterclass, tá bom? Para ver quantas vezes quiser, assim como todos os outros nossos produtos e serviços.
Vai lá, Sandra. Bom dia. Quem ainda vai participar da foto, quiser abrir a câmera, vamos lá. Um sorriso bem lindo. 1, 2, 3 e X. Segura o sorriso. Exatamente, não tiram o sorriso. Fiquem sorrindo, vou lá ver se alguém piscou. Meu Deus, vocês estão tão lindos. Deu tudo certo, muito obrigada. Pessoal, que Deus abençoe o sábado de vocês, o final de semana de vocês, uma ótima e extraordinária semana, cheia de prosperidade. Contem com a gente dos nossos grupos e até semana que vem. Tchau, tchau.